Se existe um salmo que define o caminho da vida, esse salmo é o Salmo. Ele não é apenas o primeiro por posição, mas é o primeiro em princípio. Ele é como uma porta de entrada para toda a jornada espiritual. Antes de falar de livramento, antes de falar de guerra, antes de falar de clamor urgente, a palavra começa nos ensinando algo essencial. O caminho que você escolhe determina o destino que viverá. E hoje eu quero te convidar a respirar fundo, silenciar o coração por alguns minutos e permitir que Deus fale com você através desse salmo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. Porque talvez neste exato momento sua alma esteja precisando ouvir esta verdade. Você não foi criada para ser levada pelo vento. Você foi plantada para permanecer. O salmo uma começa dizendo: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Perceba que aqui existe uma progressão silenciosa, quase imperceptível. Primeiro andar, depois parar, depois sentar. O afastamento de Deus raramente começa com uma queda dramática. Ele começa com uma influência sutil. Primeiro você escuta, depois ali considera, depois se acomoda. E é exatamente por isso que esse salmo é tão poderoso. Ele não alerta contra o pecado gritante, mas contra a normalização do erro. Ele mostra que a batalha espiritual não começa nas ações, mas nas ideias, nas vozes que você permite entrar na sua mente, nos ambientes que você frequenta sem questionar, nas amizades que você alimenta, mesmo quando sente que algo nelas te afasta da paz. Ser bem-aventurado não significa viver sem problemas. Significa viver com direção clara. É uma felicidade que não depende das circunstâncias, mas da fidelidade à fonte. E essa é uma verdade que talvez você precise ouvir hoje. Sua estabilidade não está no que acontece ao seu redor, mas no que você escolhe deixar crescer dentro de você. Muitas pessoas desejam uma vida abençoada, mas resistem em examinar os conselhos que guiam suas decisões. Querem fruto, mas não querem raiz. Querem prosperidade, mas não querem disciplina espiritual. O Salmo 1 não oferece atalhos. Ele oferece um caminho. E esse caminho começa com um filtro, porque tudo o que você absorve, as conversas, os conteúdos, as músicas, as redes sociais, vai moldando o seu coração, ainda que você não perceba. A pergunta não é: você está em pecado, mas você está sendo influenciada por quem? Porque influência repetida vira identidade. E identidade errada gera destino errado. Mas há esperança, porque o mesmo salmo que alerta também restaura. Ele não termina com medo, mas com promessa. Depois de mostrar o que evitar, o texto revela o que cultivar. Tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está o contraste sagrado. Não basta fugir do mal, é preciso correr para o bem. Não basta fechar a porta para a influência errada, é preciso abrir as janelas para a presença certa. Meditar na lei do Senhor não é um exercício religioso mecânico, é um encontro íntimo com a palavra que se torna alimento para a alma. Meditar é ruminar espiritualmente, é pegar um versículo e deixá-lo ecoar até que ele se torne parte do seu modo de pensar, sentir e agir. É transformar leitura em vida. E aqui está algo essencial. A constância é mais poderosa do que a intensidade. Um único versículo vivido com fidelidade vale mais do que capítulos inteiros lidos com pressa e esquecidos no mesmo dia. Deus já não busca performance espiritual. Ele busca a presença contínua. E é nessa presença diária mesmo que silenciosa que a transformação acontece. Então, o Salmo 1 nos entrega uma das imagens mais lindas e profundas de toda a Bíblia. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Observe cada detalhe dessa metáfora. A árvore não é selvagem, ela é plantada à intenção divina nela, né? A propósito, Deus não quer que você vagueie espiritualmente sobrevivendo de experiência em experiência. Ele quer te plantar em um lugar de nutrição constante. Os ribeiros de águas representam um fluxo ininterrupto de graça, sabedoria e provisão. A árvore não depende da chuva ocasional do milagre espetacular do culto emocionante. Ela tem acesso direto à fonte. E isso muda tudo. Muitas almas vivem de altos e baixos porque estão conectadas a fontes humanas, elogios, validação, conquistas. Mas a árvore plantada junto aos ribeiros
não oscila. Ela floresce mesmo na seca, porque sua vida vem de dentro para fora. Dar fruto na estação própria é um convite à paciência. Não há competição no reino. Cada árvore tem seu tempo. Seu fruto não precisa parecer com o dos outros. O que importa é que ele venha da raiz certa. Talvez hoje você esteja em um tempo de raiz, não de fruto visível. E isso não é fracasso. É preparação invisível. As folhas que não caem falam de estabilidade emocional e espiritual. Enquanto o mundo gira em torno de crises modas e opiniões passageiras, a árvore permanece verde. Por quê? Porque sua seiva continua fluindo. Sua conexão com a fonte não foi interrompida. E tudo quanto fizer prosperará não é uma promessa de riqueza automática, mas de alinhamento com o propósito. Prosperar é avançar naquilo que Deus colocou em suas mãos, com integridade, com paz, com fruto duradouro. Mas então o Salmo faz um corte abrupto. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento dispersa. A palha é leve e vazia, sem raiz, sem peso espiritual. Ela é levada por qualquer brisa, pela opinião alheia, pela pressão social, pelo medo, pela ansiedade. Quantas vezes você já se sentiu assim? Leve demais para permanecer, instável demais para decidir, frágil demais para resistir? Isso não é fraqueza moral. É ausência de enraizamento. Sem raiz na palavra, a alma se torna reativa, não proativa. Hoje crê, amanhã duvida. Hoje decide, amanhã recua. A falta de fundamento gera dispersão. E o Salmo não termina aí. Ele diz que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Isso não é condenação cruel, mas advertência amorosa. Toda escolha constrói um futuro. Deus respeita sua liberdade, mas não isenta você das consequências das suas decisões. O caminho que você escolhe hoje está moldando o cenário que viverá amanhã. Então vem a frase que resume tudo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerão. Conhecer aqui não é apenas saber que existe, é acompanhar, cuidar, proteger, caminhar junto. Deus não observa a sua jornada de longe, Ele está no meio dela. Ele vê seus passos silenciosos, suas lutas internas, suas tentativas de permanecer fiel mesmo quando ninguém nota. E Ele se compromete com aquele que escolhe o caminho da raiz. O Salmo 1, portanto, não é apenas um texto antigo, é um exame espiritual, vivo. Ele serve como bússola para momentos de transição, como filtro para decisões importantes, como âncora em tempos de confusão. Ele serve para você perguntar a si mesma: onde estou plantada? Que vozes estou ouvindo? Que fruto estou produzindo? Como usar o Salmo 1 da forma correta? Primeiro, use-o como oração de alinhamento. Leia pausadamente e peça a Deus discernimento sobre suas companhias, seus ambientes e seus pensamentos. Segundo, use-o como declaração diária. Ao acordar, declare: eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Isso fortalece sua identidade espiritual. Terceiro, use-o como critério de decisão. Antes de aceitar um convite, assinar um contrato ou iniciar um relacionamento, pergunte: isso me aproxima dos ribeiros ou me leva para a palha? Existe um melhor dia para meditar nesse salmo? Ele é especialmente poderoso no início de ciclos. Primeira segunda-feira do mês, primeiro dia de um novo projeto após uma temporada de seca espiritual. Orar pela manhã também é simbólico, pois direciona o dia. Mas o mais importante não é o horário, é a intenção do coração. Você pode separar 7 dias para meditar em cada aspecto do salmo. No primeiro dia, examine seus conselhos. No segundo, seus caminhos. No terceiro, seus lugares de assento. No quarto, seu prazer na palavra. No quinto, sua raiz. No sexto, seu fruto. No sétimo, sua permanência. Escreva o salmo à mão. Jejue de conteúdos que não edificam. Substitua influências vazias por momentos de silêncio com Deus. Porque o Salmo 1 não fala sobre emoção passageira. Fala sobre decisão consciente. Ele não diz bem-aventurado o que sente paz, mas bem-aventurado o que não anda, não se detém, não se assenta. São verbos de escolha. Isso significa que você não é vítima permanente do ambiente. Você pode decidir onde firmar sua raiz. Mesmo cercada por ventos fortes, você pode escolher permanecer. Talvez você esteja em uma fase de transição. Talvez esteja saindo de um relacionamento tóxico, mudando de emprego, reconstruindo sua fé. O Salmo 1 é o mapa perfeito para esse momento, porque ele não promete ausência de vento.
promete raiz suficiente para resistir a ele. E quando você decide firmar sua raiz na palavra, algo começa a mudar de dentro para fora. A estabilidade nasce primeiro invisível. Você para de buscar validação externa, para de se comparar, para de correr atrás de aprovação, começa a produzir fruto não para impressionar, mas porque é sua natureza. Suas folhas permanecem verdes não por esforço, mas por conexão. E tudo o que você faz começa a prosperar, não no sentido material, mas no sentido coerência e paz. Hoje Deus está te lembrando que você não é palha. Você não foi criada para ser levada por qualquer vento de opinião, crise ou medo. Você foi criada para ser árvore, árvore que sustenta outros. Árvore que produz fruto no tempo certo. Árvore que oferece sombra, árvore que permanece. E agora eu quero que você feche os olhos por um instante e permita que essa verdade desça do entendimento para o coração. Você não está atrasada. Você está sendo enraizada. Você não está esquecida. Você está sendo plantada. Deus conhece o seu caminho. Ele acompanha seus passos. Ele vê suas escolhas silenciosas. E ele honra cada esforço seu de permanecer. Nele, se esta mensagem tocou algo profundo em você, se você sentiu aquele chamado suave para examinar seu caminho, não deixe que esse momento passe em vão. O YouTube é um rio de conteúdo efêmero, mas mensagens como esta só continuam existindo porque há almas como a sua escolhem interagir. Por isso, faça duas coisas agora. Primeiro, deixe nos comentários: eu sou árvore plantada junto aos ribeiros. Não é só uma frase, é um decreto de identidade espiritual, um compromisso público com sua própria permanência. Segundo, inscreva-se no canal Força e Resiliência e ative o sininho. Porque toda semana eu trago mensagens como esta, feitas com cuidado, profundidade e fidelidade à palavra, para te lembrar que você não foi criada para ser levada, mas para permanecer. Ao se inscrever, você garante que continuará recebendo esses encontros de cura, orientação e fortalecimento diretamente na sua tela. E também apoia este trabalho de levar luz a mulheres que, assim como você, buscam raiz em meio ao vendaval. Se puder, compartilhe este vídeo com alguém que está se sentindo instável, dispersa como palha ao vento. Porque às vezes uma única imagem, a de uma árvore com raízes profundas, é o que basta para restaurar a esperança. Você já é suficiente, você já é amada, e você foi plantada com propósito. Até o próximo encontro.